começando a terceira etapa da nossa videoaula com número de íons em compostos complexos. Para esse exemplo que temos aí, nós verificamos que é um complexo catiônico que precisa de 3 íons cloreto para contrabalançar sua carga. Portanto, vai ficar um total de 4 íons, um íon complexo e 3 íons cloreto. O segundo exemplo, nós temos que ele precisa de 2 íons sódio para contrabalançar sua carga. Assim, vai ficar um total de 3 íons, um íon complexo e 2 íons sódio. A determinação do número de íons presentes é feita por medida de condutividade elétrica, já que ela aumenta com o número e a carga dos íons. Werner verificou que o composto formado por cobalto 3, 5 grupos de amônia e 3 cloretos tinha aproximadamente a mesma condutividade do cloreto de cálcio, concluindo assim que o composto era formado por 3 íons e que o cloreto podia ser determinado por precipitação com íons prata. Como 2 mols de cloreto de prata foram obtidos para cada mol do complexo, ele considerou que um cloreto estava fazendo parte do íon complexo e que os outros 2 cloretos estavam contrabalançando a carga desse complexo. Assim, ele concluiu que a fórmula do complexo seria CONH3,5Cl com 2Cl fora da esfera de coordenação. Ligações químicas nos complexos. Teoria da ligação pela valência. A junção da teoria de Lewis sobre ligações por pares de elétrons e a ideia de orbitais atômicos leva ao modelo da teoria da ligação pela valência. Temos, então, a superposição de orbitais que permite que 2 elétrons de spins contrários compartilhem um espaço comum entre os núcleos, formando uma ligação covalente. A maioria dos grupos que se coordenam ao átomo central possui pelo menos um par isolado de elétrons. As ligações químicas são resultados de interações entre os orbitais de valência das espécies consideradas. São as ligações metal-ligante. Hibridação é o processo de misturar e, por meio disso, variar os orbitais atômicos, à proporção que os átomos se aproximam um do outro para formar ligações. Isto é, a mistura de orbitais de um mesmo átomo com energias muito próximas, produzindo novos orbitais equivalentes, ou seja, de mesma energia e comprimento e com estabilidade maior do que a daquelas que lhe deram origem. Vamos fazer aqui uma observação. Esses orbitais híbridos são diferentes de orbitais atômicos. E para explicar a geometria, supõe-se que os orbitais atômicos em um átomo misturam-se para formar esses novos orbitais. A teoria da ligação de valência ou formação dos orbitais híbridos tem como ideia central que pares de elétrons de ligantes são doados para orbitais vazios dos íons metálicos. A fim de poder receber esses pares de elétrons, os orbitais atômicos são hibridizados, produzindo um conjunto de orbitais equivalentes que possuem as propriedades simétricas requeridas para a ligação química. Mas ela apresenta alguns pontos negativos. A teoria da ligação de valência ela foi muito popular durante 20 anos. Ela racionalizou as geometrias e propriedades magnéticas observadas nos complexos, mas não foi capaz de prevê-las nem justificá-las. Também não pôde explicar as características espectrais desses compostos e outras propriedades envolvendo os estados excitados. Então, ela cedeu lugar a novas teorias que se mostraram mais convenientes. Assim, ela assume que todos os orbitais D têm a mesma energia, usa arbitrariamente os orbitais 3D e 4D na hibridação, não explica os espectros eletrônicos e não explica adequadamente os dados magnéticos. Nós podemos formar a ligação química nos complexos através da teoria da ligação pela valência, usando diagramas de quadrículas.
fazendo a distribuição do elemento central, distribuição eletrônica do elemento central, utilizando-se o diagrama de quadrículas para as suas duas últimas camadas, conforme está esquematizado abaixo, né? Então, temos aí para o íon ferro, e onde resulta em condensação dos orbitais 3D com sua hibridação, tendo uma configuração do tipo D2sp3, onde o íon ferro passa a ser ácido de Lewis, recebendo 6 pares de elétrons do cianeto. Assim, ao se coordenar com os ânions cianeto, forma 6 ligações covalentes coordenadas, resultando na seguinte configuração eletrônica: o ferro coordenado com 6 grupos cianeto, portanto, com a configuração D2sp3, mostrando aí os elétrons dos ligantes e os elétrons resultantes do metal. Um modo de reconhecer se um rearranjo de elétrons ocorreu e qual é esse rearranjo é determinarmos experimentalmente qual é o comportamento do complexo em um campo magnético. Esses complexos, eles geralmente são coloridos. E isso é devido a quê? Ao preenchimento incompleto dos orbitais D. E se deve isso à proximidade de níveis que requer uma quantidade de energia muito pequena para as transições. Para que um composto tenha cor, ele deve absorver luz visível. Em geral, depende do elemento em particular, de seu estado de oxidação e dos ligantes unidos ao metal. Com relação às suas propriedades magnéticas, elas informam sobre as ligações químicas e estruturas adotadas pelos complexos. A força de atração que um campo magnético exerce pode ser usada para determinar-lhe o número de elétrons desemparelhados. Quanto mais elétrons desemparelhados, mais fortes as forças de atração. Essas propriedades magnéticas estão relacionadas à presença ou não de elétrons D nos orbitais do metal. As forças de interação dependem da configuração eletrônica do átomo central e da intensidade das interações metal-ligante. Esses complexos, em geral, eles apresentam paramagnetismo. E o que vem a ser o paramagnetismo? É quando os complexos são atraídos para campos magnéticos, como é o caso do hexafluorocobalto 3. Outra propriedade magnética é o diamagnetismo, onde os complexos sofrem repulsão de campos magnéticos. Existe uma outra propriedade magnética que é o ferromagnetismo, mas é quase que exclusiva do ferro, do cobalto e do níquel, onde se mantêm magnetizados na ausência de um campo magnético. Aqui encerramos essa terceira etapa e até a próxima.